A província de Cabinda tem uma área total de 7.270 km, é a província mais a norte de Angola. É o enclave que faz fronteira a norte com a República do Congo-Brazzaville, a este com a República Democrática do Congo e a oeste com o Oceano Atlântico. Segundo o censo populacional realizado em 2014, Cabinda possui 688.285 habitantes, sendo limitada ao norte pela República do Congo-Brazzaville, a leste e ao sul pela República Democrática do Congo e a oeste pelo Oceano Atlântico. Os principais acidentes geográficos de Cabinda são as baías de Cabinda, Malembe e Landana, além da Laguna de Massabi, que são importantes polos pesqueiros. Já o principal curso de água é o rio Chiluango, que nasce no Congo-Kinshasa, tendo como afluentes os rios Luoli, Lufu e Lombe. A população de Cabinda pertence na sua quase totalidade aos povos Bantu, ao grupo Bakongo e subgrupo Fiote. A principal língua falada é o português, com o principal idioma tradicional sendo a língua Ibinda, considerado um dialeto do Kikongo, a língua do Reino do Congo. Administrativamente, a província é constituída pelos municípios de Cabinda, Ngoio, Liambe-Massabi, Kakongo, Tando, Nzinze, Nikonge, Nkuto, Bukusau e Belize. Cabinda foi elevada à categoria de cidade em 28 de maio de 1956, através do Despacho Legislativo número 2757, proposto pelo então governador português do Distrito do Congo, Jaime Pereira de Sampaio Forjás de Serpa Pimentel. No século XIX, a cidade foi denominada também como Porto Rico, Vila Amélia e Palmar. História. Em 1490 Cabinda resumia-se a um pequeno povoado de pescadores e caçadores que vivia à beira-mar. Em 1530 torna-se a mais importante saída marítima do Reino de Kakongo, um dos Estados Confederados do Reino do Congo. No território do município de Cabinda, se estabeleceu uma das capitais de Kakongo, em Caio Caleado, na atual comuna de Tantozinze. Já no século XVII Cabinda foi tornando-se uma localidade comercial, com a presença de uma feitoria portuguesa em 1620 para negociação de escravos, de panos lubongo, de sal e de madeira. A feitoria no povoado era tão vital que justificou a expedição de Cabinda. Em 1723, em 1783 os portugueses entram em acordo com as autoridades de Kokongo para a construção do Forte de Santa Maria de Cabinda. O forte acabou por ser destruído no ano seguinte após uma incursão conjunta de Angoio, Kakongo e França. O fim definitivo do embarque de escravos pelo porto cabindense, na década de 1840, expôs as dificuldades financeiras do Reino Kakongo, que passou a depender cada vez mais do comércio com a fortaleza de Cabinda e do movimentado porto peixeiro, de tecidos, de sal e de madeira que havia na localidade. Em Cabinda já havia se transformado em uma importante vila marítima e comercial no Oceano Atlântico, em uma calma baía, ponto vital de navegação nas proximidades do rio Congo. Até o final do século XIX a área que atualmente equivale ao interior do município era extremamente pobre e insalubre, fato que fazia agregar cada vez mais população na faixa costeira. Em 1º de fevereiro de 1885, foi assinado o Tratado de Simulambuco, onde a região de Cabinda foi reconhecida oficialmente como protetorado português. Em 1885, passou a ser designada Porto Rico. Em 1887, Cabinda passou a sede de circunscrição administrativa. Em 31 de maio de 1887 a vila de Cabinda passa a sediar, simultaneamente, a capital do recém-criado Distrito do Congo, atual província do Uís, e do Protetorado do Congo Português. Em julho de 1890 foi elevada à categoria de vila, ocorrendo, em 1896, a mudança de seu nome para Vila Amélia. Mantém a condição de capital das duas entidades até 1917, quando ocorre a transferência da sede distrital para Maquela do Zombo e absorção jurídica completa do protetorado e sua subsequente extinção. Em 1919 a vila de Cabinda torna-se a capital do distrito de Cabinda, atual província de mesmo nome. Em 28 de maio de 1956, Cabinda foi elevada à categoria de cidade, através do Despacho Legislativo número 2757, proposto pelo então governador distrital Jaime Pereira de Sampaio Forjás de Serpa Pimente. Economia, vinculados a atividades pesqueiras, marítima e fluvial, o extrativismo vegetal concentra-se na extração de madeira. Existe também a extração industrial de fosfato e de argila. Cultura e lazer, uma quizaca com feijão, ou quizaca de Cabinda, com chiquanga de pau, farinha de mandioca, arroz e gindungo. A população da cidade possui uma cultura peculiar, com usos e costumes especiais, desde a sua forma de se vestir e comer até os rituais tradicionais, principalmente o chicumbe e as célebres cerimonias dos bacamas do Xizo. O Museu de Cabinda é um dos maiores centros de pesquisa e coleta da tradição oral cabindense. O museu expõe peças artesanais, tradições, usos e costumes da província. Lazer, os principais locais turísticos da cidade são o embarque de escravos de Chinfuca,
Gruta de Malembo, Igreja Católica Nossa Senhora Rainha do Mundo, Igreja Católica Imaculada Conceição, Cemitério dos Nobres, Cemitério dos Franques, Igreja Evangélica Tendequela, Centro Turístico de Mabande, Largo Pedro Bens, Largo de Olinda Rodrigues, Largo Missão Católica, Parque Infantil. As ruínas do Forte de Santa Maria de Cabinda, Zona Paisagística de Iema e Zona Paisagística do Iabi. Transportes. As principais vias de ligação da cidade e do município de Cabinda que a liga à Vila de Iema, ao sul, e a Vila de Massabi, ao norte. Existe ainda que liga a cidade de Cabinda à Vila de Tantozins e a Vila de Zenzo do Lucula, ao nordeste, que a liga o distrito urbano de Malembo à Vila de Zenzo do Lucula, ao nordeste. Transporta mais rápida comunicação com o restante do território nacional se dá por via aérea, sendo que a principal facilidade desta natureza é o aeroporto Maria Mambo Café. Porém, as mais importantes e fundamentais facilidades de transporte na província estão no chamado Complexo Portuário de Cabinda, que inclui o Porto de Cabinda, o Porto Pesqueiro, o Porto de Caio, o Porto de Malongo e o Porto de Futla, especializados em embarque de petróleos, equipamentos industriais, alimentos e pessoas. Chegada dos salesianos em Cabinda. Paróquia e comunidade. Paróquia São Pedro Cabinda, foi fundada pelos espartanos entre 1967 e 1970 e inaugurada em 1972 pelo Padre Pedro Canjimbo, espartano natural da província do Huamo, que na inauguração da capela, Padre Canjimbo dedicou ao novo templo o seu onomástico, Pedro. O templo recém-construído foi constituída para apoiar os pescadores do Iabi nas suas orações. Após da sua inauguração, houve pouca presença dos espartanos, então foi assumido pelos seguintes catequistas e também colaboradores da construção: João Cabano, que esteve desde a criação como quase paróquia 2008, e Areta, como paróquia em 2011. O Sr. Miguel Panso foi o primeiro dirigente do grupo coral da capela entre os anos 80 e 90. A capela de São Pedro foi assistida pelo Padre Camboa, espartano Parco da Imaculada Conceição. Quando os espartanos entregaram a missão da Imaculada, passou a ser assistida pelos padres diocesanos de Cabinda. Em 2005, depois da ida do Padre Milan ao pedido do Vaticano à Diocese de Cabinda como administrador apostólico, Dom Filomeno Bispo de Cabinda fez a proposta de assumir a capela e torná-la futuramente paróquia, ao cuidado dos salesianos de Dom Bosco, em de 2007 a 2008. Foi assistida pelo Padre João Hernandes, que organizou os primeiros grupos de catequese com alguns catequistas que estavam ao lado da Igreja Católica, oratórios, fundou grupos jovens de Dom Bosco com os seguintes jovens: Gregório Capita, João Fati, Manuel de Calmo, João Pomba, Josefina da Graça, Helena da Graça, etc. Em janeiro de 2009, foram enviados 2 jovens salesianos, ao atual o Padre Dionísio Cassindula e o Padre Nunes Bêmboa. Dia seguinte foi o Padre Jorge Brandão, substituindo o Padre João Hernandes. 14 de fevereiro de 2009 veio Padre Felisberto Alexandre Voluntário, o irmão mongol e o novo membro da comunidade de Cabinda. Vivendo no seminário até 4 de fevereiro de 2011, no dia 4 de fevereiro de 2011 os salesianos Padre Jorge Brandão e o irmão mongol passaram para Casa Nova ao lado da Igreja de São Pedro. No mesmo dia viajou o Padre Milan para Luanda, deixando assim a Diocese de Cabinda. Em março do mesmo ano chegou o Padre Benedito Ecuico para completar a comunidade. Em 3 de julho de 2011 foi criada a Paróquia São Pedro, pelo Dom Filomeno Bispo de Cabinda, testemunhado pelo Padre Felisberto, superior da Visitadoria, empossando assim Padre Jorge Brandão, como primeiro padre. No fim do ano de 2011, o Padre Jorge deixou a comunidade e a Diocese de Cabinda. A paróquia foi confiada ao Padre Mário Cândia em 2012. Neste mesmo ano, começou a construção do Centro Complexo Dom Bosco. Em 2013, foi enviado o novo missionário Padre Bernardo Ruana, de naturalidade italiana, passando por lá os Pranviços, Bélgio, Quindilosi Macambo, Nunes Bêmboa, Edilson Cassindula como teólogos. No fim de 2014, a comunidade de Cabinda foi formada pelos novos membros: Padre Júlio, irmão Agostinho e o tirocinante Pedro. Atualmente funciona o Centro de Formação Profissional, Complexo Missionário Dom Bosco e Salão dos Bons Dias, e a nova igreja também estuda o ensino de adulto em sistema modular.